Papo Entre Conversas está começando e hoje nós vamos bater um papo sobre a relação entre as festas de fim de ano e o sentimento de culpa. Não saia daí! O fim de ano está chegando e essa época é bastante lembrada pelas festas e, consequentemente, as comidas que estão presentes nesses eventos. Mas um sentimento tende a assombrar quem não está de bem consigo e vive numa relação complicada com a balança. Eu estou falando da culpa. E quem está comigo para falar sobre esse sentimento e essa relação entre as festas de fim de ano e o sentimento de culpa é a nutricionista Evelyn Lima. Evelyn, tudo bem? Tudo bem, Jade, e você? Tudo bem também, obrigada. Evelyn, esse período de final de ano é realmente mais complicado quando o assunto é culpa e essa relação com a comida? Acaba sendo, Jade. Primeiro porque aumenta bastante as confraternizações, né? Daí vem todo aquele sentimento de realmente ter uma festa atrás da outra. Né, uma confraternização atrás da outra. E vem também muito a questão da promessa que foi feita no começo do ano, né? De ter um ano diferente, aí tá acabando o ano e as pessoas às vezes não conseguiram aplicar o que elas tinham pretendido aplicar. Então acaba vindo todo esse sentimento de culpa em volta dos momentos de fim de ano, das confraternizações. E esse sentimento, quando ele vem à tona, ele acaba fazendo com que essas celebrações de fim de ano, esse momento de confraternização ou de celebrar de fato, reunir a família agora que está podendo voltar a reunir, né, tipo, as pessoas de fato, eles perdem um pouco o sentido, né, quando esse sentimento de culpa ele vem com muita força. Vem, porque ele vem com o sentido de um descontrole. Né? As pessoas tentam controlar tanto e acaba perdendo esse controle ali, é onde elas se culpam, é onde elas se julgam, né? Ficam tristes, acabam aí se sabotando até, né? Ah, já que eu comi mesmo, então agora eu vou exagerar. E acaba ficando um foco muito na comida, né, Jade? As pessoas acabam esquecendo que o prazer está ali no ambiente, na conversa, né, em rever as pessoas. Acaba todo mundo olhando só para a comida e trazendo muito esse sentimento de culpa e de sabotagem. E talvez porque esse momento de celebração, as pessoas tendem a associar que quanto mais devem celebrar, mais deve ser a quantidade de comida a ingerir e às vezes até de bebida, né? Tá muito ligado a eu preciso celebrar muito, eu tenho muito a comemorar, então eu vou comer muito e vou beber muito. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né? Eu mereço, o ano foi difícil, né? Aí vem todas essas questões que a gente fala que é uma sabotagem, vamos dizer assim, né? Porque vai contra aquilo que você tanto deseja, que muitas vezes é cuidar da sua saúde, né? Emagrecer, enfim. E acaba extrapolando. Não que não possa, né? A gente sempre fala isso. A gente pode comer de tudo, pode beber, mas com consciência e dentro de um limite de respeito com o nosso corpo. Quando a gente fala em excesso, a gente está falando de um desrespeito com esses limites, né? Que é onde as pessoas acabam tendo ali os sentimentos de culpa. É que eu sinto, na verdade, eu acho que talvez seja esse comer como se não houvesse amanhã, mas o amanhã ele chega, né? E chega Sim. muito pior se ele chega com esse sentimento e acaba entrando meio que num ciclo vicioso. Isso. Vem o sentimento e vem aquela sensação, já que eu fiz errado, então vou continuar. Ano que vem eu começo. Ano que vem eu volto. Aí fica de novo o ano que vem com aquelas promessas novamente, que vão se estendendo e chega fim do ano. Sempre está num ciclo, né? As pessoas, elas acabam errando muito porque elas querem ser 8 ou 80, né? Ou tudo certinho ou tudo errado. E a gente precisa compreender que a gente precisa encontrar o nosso meio do caminho, aprender a ter esse jogo de cintura, ser flexível, compreender que em momentos assim de confraternização, de festa, onde a gente se reúne com outras pessoas, é normal a gente comer diferente, né? As opções de alimentação que vão estar ali serão diferentes, a gente talvez vai comer um pouquinho a mais porque tem um pudim da avó, um prato diferente da tia. Enfim, isso faz a gente, às vezes, comer um pouquinho a mais. Mas saber retomar
sem a culpa e sem esse monte de pensamentos que vão te sabotar, é onde a gente precisa trabalhar, né? É a leveza que a gente fala com a alimentação. E você falou sobre essa relação, por exemplo, da comida até em relação afetiva, né? Eu tinha separado aqui um estudo, vou até ler, que fez, na verdade, uma pesquisa com mulheres francesas e é um estudo francês com mulheres francesas e mulheres americanas. Não sei se no Brasil é muito diferente, talvez tu possa me falar um pouco baseada na tua vivência de consultório, mas a pergunta foi feita assim, quando você pensa em bolo, quais são as palavras que vêm à sua mente? E aí, para as mulheres americanas, as palavras eram gordura, ruim e engordar. E aí acaba perdendo o sentido, assim, do real, do que é o bolo. Porque quando a gente pensa em bolo, geralmente a gente pensa em aniversário, que foi o que as francesas responderam. Aniversário, festa, prazer, felicidade. E aí, quando você vê essa relação com a comida, enxerga um vilão naquela comida, perde de fato esse sentido, né? Tu sente que as pessoas distorcem um pouco essa relação baseada na tua vivência de consultório, por exemplo? Sim, Jade, eu adoro esse estudo que você citou. Eu sempre falo ele para as minhas pacientes, porque a gente precisa estar levando a nossa relação da alimentação próxima às francesas, né? Quando a gente come um alimento com sinais ali que ele é ruim, que ele vai engordar, né? Que não é bom, que é proibido, a gente está mandando comandos para o nosso corpo dessa forma, que você vai ter uma digestão ruim, vai ter gases, vai acumular gordura porque o seu corpo gerou um estresse, né? Então a gente precisa ter essa relação amigável com a comida. Quando a gente come um alimento de uma maneira amigável, o prazer também está no momento. Quando você come um bolo de aniversário, no aniversário, dando risada, encontrando pessoas que você gosta, você tem uma relação amigável e o prazer não está só na comida, está em todo. Quando o prazer vai só para a comida, você precisa de muito. E aí é onde as pessoas erram, que aí erra na quantidade e não no que está comendo. E nesse período de fim de ano, por exemplo, como não cometer esses excessos? Quais seriam, assim, sei lá, algumas dicas tuas para quem está acostumado a cometer excesso ou até que cometa excesso só nesse período do ano, mas assim, como não cometer o excesso nessa época? A primeira dica, Jade, que eu sempre dou para as minhas pacientes é não antecipar. Né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, vai ter tal coisa. O que será que vai ter? Vai estar gostoso. Nossa, fulana vai fazer tal coisa. Então você fica antecipando. Quando a gente está pensando em algo, o nosso cérebro está liberando dopamina, que é um hormônio da ação. Quando você chega na festa, tem aquele monte de coisa que você pensou o dia inteiro e um pouco mais. E você está cheia de hormônio da ação. Então fica muito impulsivo, né? Você vai e ataca. Quando vê, você já comeu. Normalmente é assim. Então a primeira coisa é evitar a antecipação. Vai ter comida gostosa? Sim. Mas fulana vai estar lá, eu vou poder conversar com tal pessoa, eu vou dar um abraço na minha tia, eu vou conversar sobre isso, trazer outros prazeres, para o foco não estar só na comida. Quando chegar no lugar da confraternização, né, no momento de você se alimentar, eu sempre falo, olha tudo que tem disponível. Olha e vai falando mentalmente para você. Ah, tem salpicão de tal pessoa, tem essa carne, tem isso aqui, tem... Vai falando e vai sentindo. O que de tudo isso eu quero provar primeiro? Vai lá, faz o seu pratinho com pouca quantidade e depois, se você quiser, você pode ir lá e repetir o que você mais gostou. É bem mais fácil assim, do que você ir no impulso, né? E ir trabalhando. Eu sempre falo assim, fecha o olho ali antes de comer por 1 segundo e fala, eu vou me alimentar para saciar a minha fome, né? Tá nessa conexão com o seu corpo, tendo prazer e comendo de tudo. É isso que a gente precisa. A gente erra quando vai no impulso, porque a gente não pensa, vai no automático. E talvez aquela mesa ali, você até tenha vontade de comer tudo. E talvez você até possa, desde que seja de tudo um pouco. É mais ou menos esse o raciocínio? Isso, exatamente. Você pode pegar de tudo, por exemplo. Pega um pouquinho de cada.
prova, né, analisa, ainda está com uma fominha, vai lá e repete o que você mais gostou. Não enche o prato de um monte de coisa que depois você fica ali empurrando, né? E como está às vezes no automático, acaba comendo tudo e querendo repetir alguma coisa que ainda achou gostoso, né? Então faça esses ajustes que você vai aproveitar todos os tipos de comida, você vai poder comer de tudo, você vai ter prazer com a comida e prazer no momento também. E ainda vai ter espaço de verdade para sobremesa, né? Porque esse período tem sobremesa. Então, se a gente se enche de comer, acaba não comendo o pudim da avó, por exemplo, o bolo da tia. Tem que ter espaço para tudo e com consciência, né, Evelyn? Isso. E você sai do lugar, né? Você vai embora leve. Você não vai passando mal, né? Então, isso é realmente um cuidado. Você foi, você aproveitou, você comeu, você saboreou, você aproveitou o momento e, ao mesmo tempo, você também respeitou o seu corpo. Porque saber que a gente vai embora estufado, passando mal, não vai dormir bem, vai ter que tomar remédio, não é muito saudável, né, Jade? Eu acho importante a gente falar, para finalizar agora, essa relação que o fim de ano traz no sentido de promessas, como você falou. A culpa, ela talvez esteja atrelada a um outro sentimento, que é o de fracasso. Tu acredita que existe também essa relação entre culpa e fracasso? Eu acredito que sim. Né? De tipo, até agora eu não consegui fazer o que eu tinha prometido, o que eu pretendia. Né? Então, traz muito essa sensação do fracasso, sim. Então, para o próximo ano, que a gente não faça promessas dessa forma, né? Grandiosas. Eu vou fazer dieta, eu vou ser fitness. Faça promessas que realmente são condizentes com a sua vida. Como eu posso me cuidar melhor esse ano? Eu vou começar a mastigar melhor, eu vou comer com mais consciência, eu vou tomar mais água, eu vou estar reduzindo um pouquinho dos industrializados, vou reduzir um pouquinho do açúcar. Tente não colocar promessas de exclusão, porque o proibido acaba gerando mais vontade. É a importância, então, de fazer um projeto vida e não um projeto verão, por exemplo, né? Talvez o projeto verão, ele tenha um prazo até dar certo. Uhum. E muitas vezes ele vem com muita privação, que traz sofrimento. E naturalmente a gente foge de sofrimento, né, Jade? Evelyn, muito obrigada. Boas festas para quem assistiu a gente, que possa entender o real sentido desse momento do ano, que possa celebrar e comemorar o que deve ser comemorado. E muito obrigada pela presença. Para quem está assistindo e para você também. Obrigada, Jade. Tchau, Evelyn. Tchau, tchau. O Entre Conversas fica por aqui. Eu vejo vocês na próxima edição. Até mais.